em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu chego aqui bem animado ao lado do professor Paulo Bacelar e embalado com essa música do especial Caminhos da Aposentadoria. Vamos responder a todas as dúvidas na área da Previdência Social. Quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez prontos para responder a todas as perguntas. Então vamos à primeira pergunta, que é do João Anilson em Fortaleza. Tem uns 62 anos de idade, 28 anos de contribuição e desses 28 anos, 11 como soldador. Já posso pedir a aposentadoria especial? Olha, Luzenor, fazendo aqui um cálculo rápido, 11 anos, se fosse considerado especial, ele ganharia mais 40% desse período. Então, ficaria com 15 anos. 15 com 28, né? Daria 43 anos de contribuição. Sou bom de matemática. E mais a idade dele? 62 hoje. 62, ó. 103. Pontos. 105 pontos. Já dá pra se aposentar? Se fosse convertido todo esse tempo de soldador como especial. Mas aí precisa ter o PPP da empresa onde ele trabalhou, para ver a exposição ao agente, ou foi o ruído, ou foi agente químico. Então, se for convertido, ele teria direito à aposentadoria. Então, João Nailson, pega essas informações dadas pelo professor Paulo Bacelar, faz os cálculos, resgata o teu PPP e reenvia outra dúvida, se for o caso, ou vai direto ao INSS para garantir a sua aposentadoria. Patrícia, também em Fortaleza, paga o INSS como autônoma, mas já tive um problema financeiro e atrasei 3 meses. O que eu faço para colocar esse pagamento em dia? Posso tirar o boleto pela internet, professor Paulo Bacelar? Totalmente, Luzenor. Até 1 ano após a última contribuição, você continua assegurada da Previdência. E você pode recolher todo esse ano em atraso, não podendo perder a qualidade segurada, ou seja, não deixando de passar, né, de 1 ano para você contribuir essas contribuições. Então, fazendo essas contribuições em atraso, com menos de 1 ano, ela vai contar para a sua aposentadoria e não tem problema. Você pode fazer todas elas pelo site do INSS. Aqui tem educação previdenciária e você pode nos encaminhar uma mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Bianca, em Fortaleza. Eu nunca contribuí com o INSS e já tenho 38 anos de idade. Posso pagar o carnê? Como faço, professor Paulo Bacelar? Vamos ajudar a Bianca a encontrar os caminhos da aposentadoria? Olha aí que legal, né? 38 anos de idade, ela vai começar a contribuir, vamos dizer que ela comece a contribuir agora, e ela vai ter 15 anos de contribuição com 53 anos de idade, Luzenor. Então ela vai ter que contribuir e esperar a idade de 62 para se aposentar. Se ela estiver contribuindo agora com um salário mínimo, basta ela ter 15 anos de contribuição e depois de completar os 15 anos, pagar uma por ano. Ou então pagar uma aqui, outra ali, para poder até completar 15 anos, não deixando de pagar por mais de 1 ano entre uma competência e outra. Ela pode entrar no site do INSS e fazer a sua guia de contribuição pelo código 1163, que é de salário mínimo, ou a código 1007, que é um valor acima do salário mínimo. E importante, se a Bianca começar a pagar nessa recomendação que você nos traz, professor Paulo Bacelar, ela terá direito ao longo do tempo, na condição de segurada, a outros benefícios da Previdência Social. Sim, depois que ela completar 1 ano contribuindo mês a mês, ela já teria direito ao auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que depende dessa carência de 1 ano. Heitor, em Maracanaú, eu gostaria de saber quais formas de contribuição existem atualmente no INSS. Você pode contribuir como contribuinte individual, que é o antigo autônomo, se você exercer alguma atividade remunerada. O código é 1163 para salário mínimo, que seria 11% do salário mínimo, e o código 1007 para um valor que você queira pagar acima do salário mínimo.
que é 20% desse valor. Também, se você não contribui, se você não trabalha, não exerce atividade remunerada, você pode contribuir como facultativo, que também existe o código de 11% do salário mínimo, que é 1406, 1473, e o código de 20% entre o mínimo e o teto, valendo aquilo que você declarar, que é de 20% sobre esse valor, que é o código 1406. Vamos à região do Vale do Salgado, em Icó está a Fátima Bentes. Sou dona de casa e sempre trabalhei como dona de casa, mas minha patroa, professor Paulo Bacelar, nunca assinou minha carteira. Consigo comprovar esse tempo para garantir minha aposentadoria? Mas aí não é dona de casa, aí é empregada doméstica. A dona de casa, ela é considerada facultativa, é aquela que trabalha em casa com a sua família, sem renda e sem atividade remunerada. Ela é a facultativa. Se ela trabalhou na casa de alguém trabalhando para ela, aí ela é empregada doméstica. Para você considerar esse tempo, você teria que comprovar esse período de empregado doméstico, mesmo que a patroa não tenha assinado a sua carteira. Ou seja, tem que entrar com a ação trabalhista para reconhecimento desse vínculo. Outro caminho aqui também para Fátima Bentes, professor Paulo Bacelar, seria contribuir como autônoma, né? Num código que a garanta outros benefícios da Previdência Social. Fora desse período de empregada doméstica, que aí ela não teria que contribuir, teria apenas que comprovar, ela pode contribuir como autônoma ou até mesmo como dona de casa. Se ela for cadastrada no CAD único e não tiver renda nenhuma nesse momento, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo no código 1929. Maria, em Caridade, tenho hérnia de disco e bico de papagaio, tenho direito ao auxílio-doença? Já estou com 14 anos de contribuição no sindicato. Maria, presta bem atenção nesta resposta a ser dada pelo professor Paulo Bacelar. O auxílio-doença precisa comprovar a incapacidade para o trabalho. Você não pode dar entrada em benefício sem ter um atestado médico que diga que você está incapaz para exercer o seu trabalho, que é o trabalho rural. Agora, as contribuições para sindicato não vão contar para a sua aposentadoria ou para o seu benefício. Você precisa, além dessa contribuição, que não é obrigatória para a concessão do benefício, é de ter provas de que você exerce efetivamente a atividade rural e não apenas o comprovante de contribuição para o sindicato, que não tem nada a ver com o INSS. Tem linha direta 085-99273-4353. Uma ouvinte nos mandou uma mensagem e pediu para não ser identificada. Como o assunto envolve questões familiares, vamos fazer essa pergunta e, ao mesmo tempo, preservando a identidade dessa nossa ouvinte, que narra o seguinte, professor Paulo Bacelar. Tenho união estável com meu esposo há mais de 10 anos, mas ele não é divorciado. Eu tenho algum direito se ficar viúva? Ele é aposentado, que ele tem 73 anos de idade e eu tenho 39 anos de idade. Olha, Luciano, ela tem direito sim a ficar com a pensão por morte, mesmo ele sendo divorciado. Ele já é divorciado, né? Então não é divorciado. Ele não é divorciado. Então, mas tem aqui a união estável há 10 anos. Então, mesmo ele não sendo divorciado, mas já estando separado de fato, quem vai ter direito à pensão, caso ele venha a falecer, é a atual companheira. Mas fica a dica, ela precisa comprovar essa união estável. Ou ela registra em cartório essa união estável, ou ela tem documentos de um mesmo endereço próximo ao óbito, na data do óbito, tenha comprovação de mesmo endereço. Ele com a conta de uma água, ela com a conta de luz no nome dela. Documentos em nome dos dois para uma comprovação do endereço. Se ele tiver ela como dependente no imposto de renda, já é uma prova da união estável. Se ele tiver uma conta conjunta com ela no banco, também já é outra prova de união estável. Ela precisa ter duas provas da união estável para ter direito a uma possível pensão por morte, mesmo ele não sendo divorciado. Professor Paulo Bacelar, quero a sua atenção nesta pergunta do Francisco em Santa Quitéria. Tenho um filho acamado dependendo 100% de terceiro para sobreviver. Temos empresa e minha esposa tem carteira assinada nessa mesma empresa. Pagamos uma pessoa para ficar com o meu filho enquanto estamos trabalhando. Minha pergunta é a seguinte: temos direito a pedir o auxílio parental? Quem deve pedir? Minha esposa ou eu que tenho a curatela dele? Como posso fazer esse pedido? Olha, Zano, legalmente não existe nenhum pedido de auxílio-doença parental, né? Tem algumas decisões judiciais concedendo, mas não há como pedir esse benefício, porque o INSS não concede esse pedido na via administrativa. Então, caso ela deseje,
ela precisa procurar o advogado para entrar com ação judicial diretamente na justiça, porque o INSS não tem esse tipo de auxílio. Flávio, em Fortaleza, tenho 57 anos de idade e 38 anos de contribuição e ainda estou na ativa, trabalhando e contribuindo. Posso me aposentar com a regra de 100%? Professor Paulo Bacelar, em 2019, o Flávio tinha na faixa de 34 anos de contribuição. Vai ter pedágio? Já tem direito à aposentadoria? Olha, Zé, ele possivelmente já teria a regra de 100%, para ele ter 100% da média de contribuições, ele tem que ter 60 anos de idade e o pedágio de 100%. Então, se ele tinha 34 em 2019, ele precisa ter um ano somente de pedágio, 35. Né? 35 mais 1, 36. Ele já tem os 36. Basta que ele tenha agora os 60 anos de idade. Com 60, daqui a 3 anos... ele possivelmente vai ter 100% de tudo, seria a melhor opção para ele. Mas era bom ele fazer um cálculo hoje para ver se vale a pena ele esperar esses 3 anos, porque seriam 3 anos que ele teria ainda que esperar para aposentar, já mas tendo garantiria 100% da renda, não é isso, professor Paulo? 100% da renda e até mais, porque vamos dizer que 38 mais 3 dá 41, não é isso? Exatamente. 41 dá 102% da média de contribuições. Olha aí, Flávio, então, eu acho que esta resposta o garante nesta manhã de sábado um bom café, porque essa recomendação do professor Paulo Bacelar é o caminho seguro para você garantir a aposentadoria. Uma ouvinte, professor Paulo Bacelar, pediu para não ser identificada e fez apelo para você fazer uma consideração sobre essa dúvida que ela tem. Eu sou pensionista e eu recebi a Bolsa Família, só que tinha uma mensagem no meu aplicativo que eu iria continuar recebendo o Bolsa Família por mais 2 anos e me desligar voluntariamente. Mas com 3 meses recebendo a minha pensão, meu auxílio Bolsa Família foi cortado. Ainda posso correr atrás ou não tenho mais direito? Comecei a receber a pensão em julho de 2023 e o meu auxílio foi suspenso em outubro do mesmo ano. O que acontece é que a pensão por morte, ela conta como renda para o Bolsa Família. Então, se a renda familiar passou de R$138, R$238, aí infelizmente ela não teria mais direito ao auxílio família, ao Bolsa Família. Marcones, em Apuiaré, sou agente de endemias há 25 anos, sou concursado. Gostaria de pedir uma autorização ou uma orientação ao professor. Segura aí, Marcones, que vem a orientação do professor Paulo Bacelar. Desde o edital do concurso, nossa insalubridade é de 30%. Somos registrados no INSS, mas sabemos que os graus de insalubridade são 10, 20 e 40%. E a nossa é 30%. O que fazer para esse grau de insalubridade mudar? Será que teremos algum prejuízo na aposentadoria se não mudarmos? Olha, o tempo para o servidor público, ele vai levar em conta as suas a remuneração. E sobre o adicional de insalubridade, há um percentual. Então, se aumentar a insalubridade, aumenta o percentual, aumenta o valor também. Caso você venha se aposentar pela média, né? Aí teria que ver se vai se aposentar por média, se vai se aposentar pela integralidade. Então, tudo isso vai depender do estatuto do município, né, de Apuiarés. Apuiarés não é regime próprio, se eu não me engano. Apuiarés é regime geral. Então, para ele ter direito ao grau de insalubridade, teria que ver qual é a atividade dele, que ele já disse que aqui que é agente de endemias, né? Poderia sim ser uma alíquota maior e ele teria que entrar com ação na justiça para o município aumentar esse grau de insalubridade dele. Com certeza, quanto maior é o grau, maior vai ser a aposentadoria dele. Tem mais perguntas agora da Fernanda em Camusim. Meu esposo é funcionário público contratado e temos um filho. Eu não tenho nenhum benefício social. Gostaria de saber se tenho direito a algum auxílio. Ela faz referência ao Bolsa Família, por exemplo, professor Paulo Bacelar. Se ele tem renda, funcionário público, tem impedimento. Vai depender da renda familiar. Tem que ser no máximo R$238. A média per capita. Raimundo em Icó, sou BPC, ou seja, tenho BPC, tenho direito ao Bolsa Família, dá para acumular 2 benefícios, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, vai depender da família inteira, porque o BPC, ele também conta como renda para o Bolsa Família. Se só for ele sozinho, aí ele não teria direito. Maria Gorete em Tianguá, tenho 53 anos de idade e 19 anos de contribuição. Posso ficar contribuindo apenas uma vez por ano? Também estou sem trabalhar, tenho hérnia de disco na cervical e na lombar.
Olha, se ela já contribuiu os 19 anos, ela pode sim ficar mantendo a sua condição de segurada, pagando uma por ano, mas como contribuinte individual, não como facultativa. Se ela não está trabalhando, eu sugiro que ela pague como facultativo de 6 em 6 meses, e não de de ano em ano. Essa seria a melhor opção para ela. Cecília em Beberibe, professor Paulo Bacelar, está na expectativa de uma resposta sua sobre uma dúvida. Eu tenho 50 anos e queria saber se quando eu der entrada na minha aposentadoria, quando fizer os 55 anos de idade, vai dar problema no benefício do meu irmão. Eu sou responsável por ele. Tudo é no nome dele e ele é aposentado pelo BPC, ou seja, beneficiário do BPC. Vai dar algum problema quando eu der entrada na minha aposentadoria? Cartão e tudo é no nome dele, eu só sou responsável porque ele está no meu NIS, no CNIS nesse caso, né, professor Paulo Bacelar? Aí ela diz, admiro muito o seu programa e eu escuto a rádio, a emissora de rádio, todos os sábados. Valeu, Cecília, e nos acompanha também de segunda a sexta-feira. Dá uma forcinha pra mim, pro Beto Almeida, não o Beto Bacelar. O Beto Almeida que faz o bate-papo comigo na área política e o alerta geral lá do Marcos Surlan. Qual é a resposta pra Cecília, professor Paulo Bacelar? Olha, ela vai dar entrada na aposentadoria rural, né? Vamos ver. Ela, se for casada, a renda dela não vai entrar no cálculo da renda per capita familiar do irmão dela. Irmão não entra se ela for casada. Ela vai ter um grupo familiar e ele o outro. Se ela for solteira, aí sim os irmãos dela irão entrar no mesmo grupo familiar e aquela aposentadoria irá constar como renda familiar e poderá sim dar problema para ele. Professor Paulo Bacelar, quando a Cecília fala que vai pedir a aposentadoria aos 55 anos, já dá para deduzir que é uma aposentadoria rural. Mas neste caso ela precisa ter alguns cuidados, que é justamente sobre as condições de segurada na área rural. Ela precisa ter as provas da atividade rural. O trabalhador rural, Luciano, ele tem uma vantagem, que ele não precisa pagar todo mês a contribuição como é o trabalhador urbano. Mas para isso considerar, ela precisa provar realmente que ela é agricultora, que trabalha na roça, ou junto com seu marido. E aí precisa ter provas materiais, contribuir para o sindicato somente para o sindicato, não gera nenhum direito de benefício para o segurado. Cecília, espero que nós a tenhamos ajudado com essa resposta do professor Paulo Bacelar. E se você tiver outras dúvidas, manda recado para nós. E mais um recado, continua ouvindo, não apenas no sábado, de segunda a sexta-feira aqui na região metropolitana de Fortaleza, pela FM Expresso Grande Fortaleza. Tem mensagem aqui do Giovanni em Fortaleza. A periculosidade de motociclista dá direito à aposentadoria especial, professor Paulo Bacelar? Olha aí, Luciano, um motociclista aí falando com a gente. Grande abraço a todos os motociclistas do Ceará que trabalham no dia a dia, na correria do dia a dia. Então, muito cuidado. Você que é motociclista, tenha contribuição previdenciária para ter proteção previdenciária. Olha, a insalubridade, a periculosidade para o motociclista, ela é uma verba trabalhista. Então não gera direito à aposentadoria especial para o motociclista. Uma ouvinte ou um ouvinte no interior do Ceará não se identificou e diz: meu sobrinho trabalha em uma empresa terceirizada e foi ao médico que faz tratamento e levou a ressonância magnética. Para sua surpresa, o médico disse que seu problema de saúde é muito grave e deu um atestado por tempo indeterminado. A carteira de trabalho do meu sobrinho, está assinada. O que a gente pode fazer? Qual é a recomendação nesse caso, professor Paulo Bacelar? Olha, pedir o auxílio doença? Se a doença é grave e deu atestado por tempo indeterminado, ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Então ela pode pedir diretamente no INSS a aposentadoria por invalidez para o INSS fazer perícia e aí sim ser aposentado por invalidez. Linha direta 085-99273-4353. Tereza Batista em Vaze Alegre. Já passou por lá, professor Paulo Bacelar? Vaze Alegre, já passei por lá sim. Tirei até foto na pracinha lá onde tem um menino sentado num burrinho. No jumento, professor Paulo. No Paulo. jumento. É uma cidade ali que tem uma boa referência aí, caminhando ali pro Cariri, saindo de Iguatu, chegando em Vaze Alegre, indo para Juazeiro do Norte. Esse tá conhecendo bem o Ceará, viu? Vai merecer um título de cidadania cearense. Tereza Batista, então vai o seguinte, a pergunta dela: o meu filho é autista, está prestes a receber o benefício BPC e por isso eu não vou poder me aposentar? Como faço para ele não perder o benefício dele? E aí, professor Paulo Bacelar, é incompatível? Só, a aposentadoria da pessoa
idosa com 65 anos, a mulher, homem, 62 anos a mulher, não gera, de um salário mínimo, não gera renda per capita para o filho. Então, se o filho tem um BPC e ela vai se aposentar, mas não tem essa idade ainda, possivelmente esse benefício sendo revisto, a renda familiar sendo alterada, o INSS poderá suspender esse benefício. Francisco Brandão, em Fortaleza, tenho 37 anos de contribuição e 56 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? A minha profissão é serralheiro industrial. 93 anos aqui a soma, professor Paulo. 93 pontos, né? 93 mas ele pontos. poderia se aposentar também com 63 anos e meio hoje, mas não tem nenhuma das duas condições. Vamos para a regra de transição. 37 ele tinha 33, mais ou menos. 33 para 35, faltava 2. Já tem a regra de transição de 50%. Certo. Pode se aposentar pela regra de transição de 50% do pedágio, mas vai ser multiplicado pelo fator previdenciário. Ele vai ter a média de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. E nesse caso não dá para dizer qual é o fator previdenciário nesse ponto, né? Com a idade dele de 56 anos, né, Luziano? Deve ser muito baixo o fator, então possivelmente terá uma aposentadoria bem reduzida. Então, Francisco Brandão, continua na atividade aí, porque pelos cálculos do professor Paulo Bacelar, é desaconselhável você se aposentar nesse momento. Lembrando que são análises genéricas, né? Para ter certeza mesmo de quanto seria a aposentadoria dele hoje. Por exemplo, se for salário mínimo, vale a pena ele pedir logo a aposentadoria, não vai reduzir. Então, para ter certeza do valor da aposentadoria, se vale a pena se aposentar hoje ou esperar uma regra melhor, tem que ter cálculo previdenciário. Isso quem faz somos nós, advogados, que trabalhamos com planejamento previdenciário. Então, todos têm que ter planejamento para poder decidir sua vida. João, em Paracuru, tenho 27 anos de idade, sou pedreiro autônomo. O que eu faço, professor Paulo Bacelar, para garantir a minha aposentadoria? Se é pedreiro autônomo, já deve estar contribuindo para a Previdência Social. Olha, Luziano, ou não? 27 anos de idade, né? 27 anos de idade. É o público, professor Paulo Bacelar, que muito eu bom. Fico animado, que nos traz ânimo aqui no Jornal Alerta Geral, que demonstra a utilidade do Alerta Geral, porque a gente fala sobre a aposentadoria, mas a contribuição previdenciária é útil para todas as idades e principalmente como contrapartida nos benefícios do INSS. Com a palavra o professor Paulo Bacelar. Pois é, Luziano, ele pedreiro tem que ter a proteção também e ele pode requerer da entrada. No meu INSS ele vai gerar o seu boleto de pagamento de 11% do salário mínimo, se ele quiser começar agora com salário mínimo, e continuar contribuindo mês a mês. Ele tem que tirar esse boleto todo mês, ou comprar aquele cartãozinho ainda laranja que existe ainda nas livrarias, e começar a contribuir todo mês como autônomo, código 1163. Pois é, professor Paulo Bacelar, eu tenho um bom exemplo nessa área, que tem o Carlos do Trairi, que é pedreiro, de mão cheia mesmo, teve um problema na coluna, aí lá atrás eu digo, ô Carlos, por que você não contribui como autônomo para a Previdência Social? E hoje o homem está com dificuldades para trabalhar por conta do problema da coluna e sempre me agradece. Seu Luzenor, o senhor me deu o caminho. Sempre que a gente tem uma pessoa assim que trabalhando, vai na nossa casa, a gente sempre tem que perguntar mesmo se está contribuindo e incentivar essa contribuição previdenciária. A linha está aberta para você, 085-99273-4353. Auricélia em Aracoiaba. Trabalho na prefeitura há pouco mais de 3 anos e recebo meio salário. Tenho direito ao auxílio maternidade? Olha, ela, como trabalha na prefeitura, a prefeitura vai pagar o salário dela, do salário maternidade. Se ela quiser contribuir para o INSS, ter um salário maternidade como autônoma, como contribuinte individual, aí ela teria que pagar uma contribuição como autônoma para poder ter direito também ao auxílio. Agora, com meio salário mínimo, ela vai ter que fazer a complementação do salário mínimo se Aracoiaba fosse do regime geral de previdência. Quem está contribuindo num valor menor que o salário mínimo tem que fazer a complementação. Isso aí pelo site da Receita Federal. O governo cria regras em que a população fica sem saber o que fazer, né? Como fazer. Tem que entrar no site da Receita Federal e preencher a DARF de complementação do salário mínimo. Mas a população toda, para saber disso, é muito difícil. Essa complementação é um percentual? 7,5%
do valor do salário mínimo vigente. Olha, Auricélia, essa informação é importante e o professor Paulo Bacelar diz, olha, o governo cria as regras, mas as esconde. Ainda bem que você, ouvinte internauta, tem aqui no Jornal Alerta Geral um caminho não apenas para a aposentadoria, mas também para conquistar outros direitos da Previdência Social. Valdete em Cascavel, eu sou mãe e tenho 3 filhos autistas. Consigo receber algum benefício para os meus filhos? Ou até os 3, né? O BPC deficiente para o filho autista não impede a concessão de um outro BPC deficiente na mesma família. Daqui, Maristela em Camusim, eu tenho 9 anos de contribuição e completo 58 anos de idade neste ano, professor Paulo Bacelar. Como está a minha situação para a aposentadoria? Eu vou me antecipar aqui, Maristela, para dizer o seguinte, você tem 9 anos de contribuição, mais 6 anos você fecha os 15 anos e aos 62 anos de idade você pedirá a sua aposentadoria. Estou certo, professor Paulo Bacelar? Perfeito, Luciano, você está ouvindo muito bem o programa Alerta Geral. Então é isso mesmo, ela precisa ter 15 anos, precisa começar a contribuir agora para fechar os 15 anos e se aposentar aos 62 de idade. Luana, em Fortaleza, eu nunca contribuí para o INSS e queria saber se consigo dar entrada em um auxílio maternidade. Estou com 4 semanas, neste momento 6 semanas de gravidez, professor Paulo Bacelar. E pouco, né? Depende de se ela tinha nunca contribuiu, né? Então ela teria que contribuir com 10 contribuições antes do parto. Legalmente ela não teria direito a aposentar o salário maternidade ainda. Mas ela contribuindo antes do parto, qualquer contribuição, mesmo que seja 1, 2, ela pode buscar esse salário maternidade judicialmente por conta de uma decisão do STF que determinou que o salário maternidade não tem carência mínima. Então ela pode contribuir agora urgente, antes do parto, e tentar na justiça a concessão do benefício dela. Marcos Vinícius em Calcaia, terra do Lael Cimente. Minha mãe nunca contribuiu para o INSS porque nunca teve a carteira assinada. Queria saber como podemos conseguir a aposentadoria dela. Marcos, olha só, acompanha bem direitinho essa resposta do professor Paulo Bacelar. Ela é rural? Ela nunca contribuiu para o INSS. Nunca contribuiu. Tem quantos anos? Não diz, o Marcos não disse qual a idade da mãe. Ela não contribuindo, Marcos, ela não terá direito à aposentadoria. Ela poderia ter um BPC aos 65 anos de idade se a renda familiar dela não for maior do que 1/4 do salário mínimo, do grupo familiar dela. Ela, o pai, o marido, se ainda estiver convivendo com o marido, filhos solteiros. Então, se pegar esse pessoal e dividir a renda de cada um pelo número de pessoas, teria que ser menor do que 1/4 do salário mínimo para ela ter direito a um BPC. Então, a aposentadoria ela precisa contribuir 15 anos. Professor Paulo Bacelar, me chama a atenção nessa mensagem do Marcos Vinícius uma frase que está no texto. Ele diz o seguinte: minha mãe nunca contribuiu para o INSS porque nunca teve a carteira assinada. Mas há uma recomendação aqui que a gente sempre fala, se você não tem carteira assinada, mas tem outras opções, professor Paulo Bacelar, para não ficar desprotegida ou desprotegido da Previdência Social. Não precisa formalidade, basta contribuir com 11% do salário mínimo no Código 1163 para quem é autônomo e Código de 1473 para quem é facultativa, quem não tem renda, uma dona de casa, um estudante, um estagiário, qualquer pessoa, um desempregado, qualquer pessoa que não tenha renda. Então não tem formalidade, basta contribuir nesses códigos e você estará protegido da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, Paloma Lima em Pentecoste também tem uma dúvida sobre contribuição para a Previdência Social. A Paloma diz que sempre trabalhou de carteira assinada, mas há alguns anos está sem trabalho fixo. Aí ela pergunta, como faço para continuar contribuindo com o INSS e garantir a minha aposentadoria? Ela não trabalha com trabalho fixo. Não, ela teve um tempo com carteira assinada e hoje não tem trabalho fixo. Ela volta a falar, ela pode contribuir como contribuinte individual, como um código 1163, que é de 11% do salário mínimo, sem formalidade alguma. Basta entrar no site do INSS e preencher a GPS com o seu NIT. Precisa saber o NIT, Luciano. É outra coisa também que o governo... O que é o NIT, professor? O governo dificulta, né? Você sabe o seu NIT? É um código lá no INSS. Mas você sabe ele? Não tem um Você sabe o seu CPF? Eu sei. Todo mundo sabe o seu CPF, Eu né? disse. Por que a contribuição não é pelo CPF, né? Então vamos tentar mudar isso, porque... Boa ideia, professor Paulo. Ninguém conhece o seu proposta NIT. que nós vamos levar para a Câmara Federal. Tudo tem que ser pelo CPF, Luciano. A gente sabe do CPF de cor, de muito tempo, mas o NIT não. Eu tenho o meu NIT na minha RG, para poder lembrar toda vez que eu preciso. Mas você tem que preencher
o site do INSS pelo NIT. E aí a pessoa não sabe o NIT. Professor... Tem que ir na agência, pegar o CPF, botar o CPF lá, pegar o NIT, levar pro site, fazer o NIT. É uma burocracia. Então, se você sabe o seu NIT, basta você contribuir que você estará protegido pela Previdência. Continue ligado aqui e você pode mandar a sua pergunta para o 085 99273 4353. Letícia Costa, em Beberibe, sou autista, tenho 25 anos de idade, recebi esse diagnóstico há algum tempo, eu tenho direito a algum benefício do INSS? Ela tem que ter o atestado médico, atestando que está incapacitada para o trabalho ou que esteja com uma incapacidade temporária. E aí dá entrada no auxílio-doença pelo site do INSS. Mais uma dúvida agora do Paulo Gomes, em Pecém, no distrito de Pecém, município de São Gonçalo do Amarante. Sou segurança e sempre trabalhei nessa área. Recebo insalubridade. Isso influencia em algo na minha aposentadoria? Sim, a insalubridade geralmente não, mas ele ser segurança, ele pode entrar na questão do vigilante. Pode ser armado, pode ser desarmado, que ainda está em discussão no STF. Professor Paulo Bacelar, e quando a gente fala sobre a aposentadoria especial, quem trabalha com insalubridade, que tem condições adversas do ponto de vista da saúde, sempre tem um tempo mais abreviado para pedir a aposentadoria? Não é só pelo fato de receber a insalubridade, ela precisa provar a atividade especial com exposição a algum agente nocivo que está lhe prejudicando a sua saúde. E o fato de você receber um adicional de insalubridade é um indício de que você tem essa exposição, né? Mas precisa comprovar com o PPP e não apenas com o recebimento desse adicional. Natan, em Fortaleza, eu tenho uma tia que é professora, ela entra na aposentadoria especial? Não, professora não tem aposentadoria especial, ela tem um tempo menor da aposentadoria urbana, sem ser professora, uma pontuação menor também, mas não é considerado aposentadoria especial. Léo Lima, em Monsenhor Tabosa, minha mãe tem 61 anos de idade e 8 anos de contribuição. Ela pode dar entrada na aposentadoria? Ainda não, ela precisa ter os 15 anos de contribuição. Continua contribuindo até os 15 anos para se aposentar. Manuel, em Uruoca, sou contribuinte individual, plano simplificado, atrasei 13 meses em 2019 e perdi a qualidade de segurado. Depois continuei pagando. Eu quero saber, professor Paulo Bacelar, se eu pagar esses 13 meses, vai contar para a minha carência? Depende, não é só 13 meses. Precisa ver qual é realmente o mês que ele parou de contribuir, quando ele voltou a contribuir de novo de forma tempestiva, ou seja, dentro do prazo. Precisa ver esse período. Caso realmente tenha passado do prazo de qualidade de segurado, aí ele precisa voltar a contribuir daqui para frente e aquilo que ficou para trás não vai contar para a carência dele. Tem mais uma dúvida, enquanto chega essa mensagem que é do Lucas Guilherme em Brejo Santo, eu digo para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do interior do Ceará, da região metropolitana de Fortaleza, do Brasil ou do mundo, que aqui tem uma linha direta para te dar conforto sobre a Previdência Social. Mande a dúvida, 085-99273-4353. O Lucas Guilherme, professor Paulo Bacelar, pergunta o seguinte: tenho mais de 65 anos de idade, 15 anos por tempo de contribuição e recebo auxílio por incapacidade há mais de 2 anos. Eu queria saber se quando acabar ou mesmo suspender esse benefício, posso dar entrada na minha aposentadoria ou eu tenho que pagar pelo menos uma contribuição por mês para poder dar entrada no pedido da aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, dê a melhor resposta para o Lucas Guilherme. 65 anos de idade, 65. 15 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Calma, mas o auxílio-doença dele foi depois da última contribuição. Há 2 anos, professor Então, Paulo. para contar esse auxílio-doença como carência, aí ele tem que pagar pelo menos uma contribuição após o retorno. Não precisa ser uma por ano. Basta uma. Cessou em abril, paga em mês de maio. Cessou em junho, paga o mês de julho. Um mês após a cessação daquele benefício para ele poder contar como carência, contar como tempo de contribuição para ele. Então o Lucas Guilherme tem razão, né? Nessa pergunta ele já veio com a pergunta... Ele deve ter ouvido alguém falar, mas... Ele nos ouviu aqui, professor Paulo Bacelar. Nos ouviu, mas ele está pensando que é uma por ano. Não precisa ser uma por ano, basta ser uma contribuição após a cessação do benefício. Ou seja, mas aí no caso... iria fechar os 15 anos de contribuição? Ele tem quanto? Ele tem 15 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Somando... porque uma contribuição garante a condição de segurado. Não, uma contribuição vai contar o auxílio-doença como carência.
uma contribuição depois do auxílio. Se ele não pagar essa e pedir aposentadoria, ele pode até se aposentar com os 15 anos que ele tem lá atrás, mas aquele período de auxílio-doença não vai contar no cálculo dele, entendeu? Então o auxílio-doença pode melhorar o benefício dele, por isso que ele deve contribuir uma depois de cessado para contar o auxílio-doença na aposentadoria dele. Mais uma dúvida, Fabiana da Chagas está em Fortaleza, paga o INSS desde 2028, já são 15 anos, quero saber se o código de quem paga 11% do salário mudou ou ainda é o 1163. Doutor, é 2018, não 2028, né? 2008, professor Paulo 2008, é porque você falou 2028, Luciano. Tá querendo que a gente... O nosso programa já depois da eleição. Eu entendi que eu falei 2008, por isso que eu calculei 15 anos. 2008 a 2023, 15 anos. O código é o mesmo. 11% do salário mínimo é 11,63 para quem é contribuinte individual. E para quem é facultativo, 14,73 é o código de 11%. Professor Paulo Bacelar, quero fazer um apelo aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que quando encaminharem dúvidas para o 085 99273 4353, anote a sua idade, porque a resposta pode ser mais completa em função dessa informação tão preciosa nos cálculos que nós, e principalmente o professor Paulo Bacelar, fazemos aqui em relação ao tempo de aposentadoria e essas regras de transição que nós temos aqui. A Eliane Fonseca está em Aracoiaba. Gostaria de saber por quantos anos a mulher da roça se aposenta. Eu tenho 15 anos de sindicato e 52 anos de idade. Responde aí, professor. 52 anos de idade. 15 anos de sindicato. De sindicato. Precisa ter 15 anos, amiga, de prova do exercício da atividade rural. Os 15 anos de sindicato não vão te aposentar. Ele pode melhorar a condição para você comprovar a atividade, mas não vão te aposentar porque tem 15 anos de sindicato. Você precisa ter provas. Os sindicatos deviam orientar os seus segurados a manterem a documentação em dia todo ano, tirar um documento em algum lugar, pedir uma nota fiscal, pedir uma declaração de alguém todo ano, porque essa documentação ficaria na sua posse ano a ano, e aí seria fácil você comprovar a atividade rural. Mas só pagando o sindicato não comprova nada. Professor Paulo Bacelar, enquanto você falava, já estava na ponta da língua para eu fazer uma exposição também em relação ao trabalho exercido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A sensação que fica ao longo desse tempo que fazemos o Jornal Alerta Geral é que essas entidades pouco têm preocupação em esclarecer os trabalhadores, as trabalhadoras, sobre as condições que as levam a garantir a aposentadoria. Aí fica numa ilusão de alimentar o sentimento ou a informação de que apenas a contribuição para o sindicato garante a aposentadoria. Nós aqui temos essa preocupação de apresentar a você, trabalhador, trabalhadora rural, a informação verdadeira sem meias palavras, mesmo que a informação seja ruim, mas acima de tudo, verdadeira. Luciano, essa é a impressão que eu tenho também, porque senão, por que ainda existe um número muito grande de processo judicial para a concessão da aposentadoria rural? Se já tivessem essa preocupação de ter a documentação em dias, com o nome do agricultor, uma declaração de algum órgão, que pudesse dizer que aquela pessoa é agricultora ano a ano, ela teria 15 anos para comprovar. Até mesmo um documento por ano poderia comprovar a atividade rural e seria fácil a concessão da aposentadoria rural do trabalhador no campo. Inclusive também o pescador artesanal, que também é considerado segurado especial. E eu não vejo isso, eu estou no INSS desde 2005 e eu nunca vi os sindicatos se preocuparem com essa situação, apenas pedir que prove, que contribua aquele período que está em atraso, até para dar a declaração que era obrigatória a declaração do sindicato. Hoje não é mais necessário essa declaração. Existe uma autodeclaração que o próprio segurado preenche e ele precisa ter apenas as provas rurais. Professor Paulo Bacelar, nós estamos nessa caminhada há mais de 15 anos e são as mesmas preocupações que chegam dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Então, os sindicatos precisam cumprir melhor o papel de entidades representativas de uma categoria que tanto trabalha na área rural e precisa dessa cobertura do INSS. A gente correu para responder às suas perguntas, mas mesmo assim, algumas mensagens exigem maiores detalhes, daí
nós não temos condições de atender a toda a demanda das perguntas que estão aqui nos nossos, estão guardadas nos nossos arquivos e todas terão resposta. Antes que eu me esqueça, professor Paulo Bacelar, registrar que a doutora Josélia Cutrim, na cidade de Matinha, estado do Maranhão, é ouvinte assídua do jornal Alerta Geral. Doutora Josélia, que recebeu tão bem o professor Paulo Bacelar nos últimos dias no Maranhão. Luciano, foi uma turma excelente lá do Maranhão, de várias cidades, e eu conheci também a doutora Josélia, que é de Matinha, diz que lá também é uma atividade muito grande, rural, né? Então tem muitos segurados especiais lá, e nosso programa está chegando lá, e espero que a gente possa aí mandar um abraço a todos os ouvintes da cidade de Matinha, no Maranhão, e um grande abraço à doutora Josélia. Quem nasce em Matinha, como se chama, professor Paulo Bacelar? Matinhense? Boa pergunta, Luciano. Matinhense, vou perguntar, mas deve ser matinhense. Matinhense ou matiaense? Matinhense. Pronto, aí, doutora Vou Rosélia. perguntar ela. Vamos ver, se a doutora Josélia estiver nos escutando, ela já manda essa mensagem pra cá. Raimundo, em Calcaia, meu CPF está aparecendo que está fora da base do cadastro único. Sou o BPC, posso perder o meu benefício? O que devo fazer? Olha, Receita Federal, professor ele Paulo tem que Bacelar? primeiro atualizar os dados cadastrais no INSS, que ele pode até ter vários NITs diferentes, atualizar os dados cadastrais e verificar se o CPF está regularizado. Se tiver regularizado, ele só basta que ele faça essa atualização de cadastro no INSS. Se não tiver atualizado, tem um nome diferente do CPF dele, ele precisa ir à Receita Federal para atualizar o CPF também. Professor Paulo Bacelar, o ouvinte, pediu para não ser identificado e deixou a seguinte mensagem, querendo uma resposta. Minha mãe sempre foi agricultora, mas a única prova que ela tem é um papel de cimento de 2021. Ela tem 57 anos de idade, pode se aposentar? Isso, somente com um papel ela precisa ter uma prova de 15 anos atrás e uma prova de 7 anos e meio da data do pedido de aposentadoria. Mas é um indício de que ela é trabalhadora rural e pode ser levado para a justiça. Esse mais um processo que pode ir para a justiça por conta de não ter provas materiais guardadas todo ano para o agricultor. Bárbara, em Fortaleza, é costureira, 55 anos de idade, mas não tem contribuição. Aí ela pergunta, vou conseguir minha aposentadoria? Quais são os caminhos para a Bárbara se aposentar, professor Paulo Bacelar? Ela precisa contribuir para completar os 15 anos de contribuição e aí se aposentar. Vanessa, em Barroquinha, gostaria de saber quando devo me afastar do trabalho para fazer a perícia. Por exemplo, se a perícia já estiver marcada, mas é só daqui a um ano, devo me afastar logo da empresa ou espero uns 15 dias faltando para a perícia para só então me afastar? Olha, Zé, não é complicada essa situação, porque se ele está trabalhando, ele não está incapaz de exercer atividade laboral. A justiça até entende que a pessoa não poderia ficar aguardando a vida inteira e se caso venha trabalhar doente, né, incapacitado pelo menos para poder receber o salário, a justiça releva isso. Mas se você está incapacitado para o trabalho, a tese, o ideal é que você não trabalhe para não ter que dizer que trabalhou doente ou coisa parecida. Mas realmente um ano não tem como, né, Luciano? Tem que entrar com ação judicial logo antes da perícia para poder você não ficar sem salário desse período. André Gomes, em Paramoti, tenho 61 anos de idade, contribuí 11 anos com 2 salários mínimos, 3 anos com carteira assinada e hoje só contribuo com um MEI. Eu posso pedir a aposentadoria aos 65 anos de idade e com o valor de 2 salários mínimos? Deu para entender a pergunta, professor Paulo Bacelar? O MEI, ele contribui com salário mínimo, Zé. Então não tem como se aposentar com mais do que um salário mínimo, a não ser que ele contribua com mais de um salário mínimo para ter direito à aposentadoria na média de 2 salários mínimos. Porque também para ser 2 salários mínimos, a média tem que ser lá em cima. 4, 5 salários mínimos para ele poder ter uma aposentadoria de 2. Francisco, em Cascavel, tenho 58 anos de idade, sou de Cascavel, trabalho na área rural, mas trabalhei 2 anos de motorista na prefeitura. Esses 2 anos atrapalham na minha aposentadoria quando eu completar 60 anos de idade. Eu nunca paguei o sindicato. Olha, ele vai ter que tirar esse período de 2 anos, né? E ter provas rurais de que trabalhou depois desses 2 anos e trabalhou antes desses 2 anos. Vai ter que ter prova desses 2 períodos. Verônica, em Calcaia, posso sair do meu trabalho? Já tenho mais de 15 anos pagos e vou fazer 62 anos de idade em agosto. Eu ainda preciso pagar o INSS? Não, se ela já tem 15 anos, basta que ela espere a idade para se aposentar. Mas sair do trabalho, né, professor Paulo Bacelar? Aí é a opção dela, mas ela já tendo 15 anos, com certeza já tem 15 anos,
quando chegar a idade, ela vai se aposentar. Maria, em Trairi, trabalhei 8 anos de carteira assinada, o meu esposo trabalha ganhando R$ 1.800. Quero contribuir novamente, qual código devo contribuir? 1473 para código de facultativo, 11%. Raquel, em Quixelô, já encaminhei o pedido de aposentadoria 2 vezes, o pedido veio negado, o que faço? Encaminho outra vez ou boto nas mãos de um advogado? Tem que ter análise de um especialista para saber o motivo do indeferimento, saber qual é o melhor caminho. Pode ser uma justiça, pode ser um novo benefício, pode ser uma revisão administrativa ou até pode ser um conselho de recurso, um recurso administrativo. Então tem que ter essa análise para você ter uma melhor saída para o seu benefício. De Assis Gomes, em Fortaleza, tenho 67 anos de idade, fui casado com outras 2 mulheres e estou vivendo junto com uma pessoa e não sou casado há 24 anos. Ela recebe uma pensão quando eu morrer, tenho 3 filhos com ela. Olha, tem que ter a prova da união estável. 2 provas, como eu disse aqui há uma perguntas atrás. 2 provas pelo menos. Os filhos serão considerados como prova também. Professor Paulo Bacelar, convivência de 24 anos já tem com mas precisa provar. Eu tenho um amigo que ele vive com a mulher há muitos anos e não tem prova nenhuma. Tudo é no nome dele. A casa era no nome dele, Coelce, Cagesse, conta corrente, tudo é no nome dele. Ela não tem nada. Não tem nenhum nome, nenhum documento que ela mora naquela casa. Então fica desprotegida. Precisa ter o planejamento previdenciário da pensão por morte, que é juntada de prova de união estável. Agora, quando você fala, professor Paulo Bacelar, o de Assis Gomes é um caba que gosta de casar, Por né? isso que eu sou favorável ao casamento, Luciano. O descasamento é tão simples e rápido, um divórcio consensual, então case. Carlomano, em Vaze Alegre, tem uma perícia do INSS para fazer. A perícia presencial é melhor do que a presença virtual à distância? Eu moro em Vaze Alegre e a perícia foi marcada para bem distante. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, com certeza a perícia médica, o médico vendo a pessoa é melhor, mas se for o caso de distância, a perícia com um atestado médico bem feito, com todas as informações que o INSS precisa, não precisaria ter a presença do segurado na perícia. Adalto, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar e Luzenor, que maravilha de programa esclarecedor para todos nós. Quem tem direito ao auxílio cuidador? Só segurados que têm família com pessoas que sejam incapazes, precisa de perícia médica, ou aposentados que adquiriram doença crônica ao longo da vida com seus 90 anos que necessitam de cuidados? Não, Luciano, é só para quem é aposentado por invalidez que tenha necessidade de uma pessoa, de um acompanhante. Aí terá 25% do aumento da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, a gente já está chegando na reta final do nosso bate-papo aqui da Previdência Social e tem mais uma pergunta do Arnaldo Lima em Forquilha. Vou me aposentar e minha esposa recebe BPC. Eu gostaria de saber se pode ter problema na minha aposentadoria. Pode sim, na aposentadoria não, mas pode ter no BPC. O BPC ele vai levar em conta a renda familiar per capita até 1/4 do salário mínimo. Quando alguém da família se aposenta, aquela renda aumenta, o INSS pode revisar aquele benefício. Professor Paulo Bacelar, eu quero encerrar o nosso bate-papo. Ainda tem tempo para outras perguntas, ô Marcos Furlan? Porque tem uma história aqui que me encantou. Nós falamos muito sobre planejamento previdenciário, ou seja, as pessoas precisam se planejar desde o começo ali da adolescência, pensando no futuro, e não apenas focado na aposentadoria. Mas qual é o caso que me chamou a atenção? Da assistente social Josefa Feitosa, de 64 anos de idade, da cidade de Juazeiro do Norte, que ganhou o noticiário nacional nesta semana pelo plano de aposentadoria que ela montou. Ao longo dos 35 anos que ela trabalhou na Secretaria de Justiça do Estado do Ceará, 30 anos dedicados à área penitenciária, professor Paulo Bacelar, ela dava aula paralela a essa atividade, fazia também a economia, se aposentou aos 64 anos de idade e hoje, professor Paulo Bacelar, já percorreu mais de 60 países, viajando sozinha pelo mundo. Disse para os filhos, fiquem com a minha casa em Juazeiro do Norte, porque eu vou curtir a vida. E isso me chamou a atenção por conta não apenas do semblante de alegria da Josefa, mas pelo exemplo que ela nos dá em relação ao planejamento previdenciário. Luciano, é isso mesmo. O planejamento, ele diz tudo, porque tem gente que não contribui porque acha que não vai se aposentar, tem gente que está contribuindo acima do que deveria contribuir, tem gente que está contribuindo abaixo, então tudo isso precisa planejar para ter uma aposentadoria melhor possível no futuro,
Porque a gente sabe que ainda podem vir outras reformas, mas enquanto a gente está pensando na aposentadoria e tem aquela renda, porque você possa realizar os seus sonhos quando chegar a idade, né? No caso dela, viajar, que é o meu sonho também, por isso que eu falo tanto. Você já viaja tanto pelo São Paulo Bacelar, mas não viajo pra baixo? Não viajo o suficiente, né, Luciano? É 15 dias, 10 dias, mas assim, viajar como ela, sem tempo para voltar, já com a família criada, então tudo isso a aposentadoria vai dar para ela vai entregar para ela esse sonho, que é viajar e cumprir com o que ela precisa daqui para frente. Para finalizar o nosso bate-papo, a Marcélia em Santa Quitéria diz que é funcionária pública contratada, recebe um salário completo e pergunta, tem direito ao salário maternidade? Com certeza, 4 meses de salário que vai ser pago pela prefeitura. A gente vai embora ficando com saudades e também deixando saudade para você, ouvinte internauta. A você que ainda tem dúvida na área da Previdência Social e não recebeu resposta à sua pergunta, mande a sua mensagem, reafirme a sua dúvida no 085 99273 4353. A você, ouvinte internauta, a você, professor Paulo Bacelar, nosso muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana. Um grande abraço, Luziano, satisfação de sempre estar aqui com você, até o próximo programa.